Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Um ótimo dia, toda quinta-feira nós estamos aqui juntos nessa live com o objetivo de trazer informação, trazer conhecimento em relação ao controle do diabetes, tá? Bom dia, Flávia, bom dia, Eliane, Silvia, bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Arineide, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos todos. Maria, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Essa live, tá? Nós vamos fazer um pouco diferente dessa quinta-feira, tá? Nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Então, já pode preparar as perguntas de vocês, já podem fazendo aí as perguntas. E se alguém quiser, tá? Conversar comigo aqui ao vivo também, né? Nós podemos fazer, ó, teve uma pessoa que pediu, a Eliane. Eliane, vamos? Quer fazer uma pergunta, Eliane, ao vivo? Deixa eu chamar a Eliane. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, é só convidar, só me chamar aqui, ou então falar eu quero. A Eliane recusou, acho que foi errado. Bom dia a todos que estão entrando, vamos lá. Meu nome é Irlena, para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, tá? E eu te ajudo a controlar a glicose e viver uma vida sem medo do diabetes. Eu comecei a nossa live hoje com essa música do amigo, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Hoje eu tô com essa minha voz de Ivete Sangalo, só que não, porque essa semana eu tô um pouco resfriada. Mas é importante a gente trazer... Eu gosto muito de música, né? Música é uma coisa que penetra dentro da gente, que nos faz lembrar coisas boas, passados e alegrias, às vezes tristezas, mas a música, ela é um tipo de autocuidado. Então eu sempre começo a nossa live com alguma música. E hoje eu escolhi essa do amigo porque a amizade é um sentimento muito, muito bacana, muito profundo que a gente tem. E eu sempre trago esse sentimento para o controle do diabetes, porque eu entendo que você trazer o seu diabetes e tratar o seu diabetes como um amigo, tá? Eu acho que isso pode trazer muitos benefícios. Às vezes um amigo que você não esperava ter, às vezes um amigo que você inicialmente realmente não quer ter, né? Mas uma amizade que você pode dar as mãos para ela, conhecer melhor essa amizade, tá? Discutir o relacionamento, ver a opinião, né? Trazer essa amizade para algo positivo. Trazer o diagnóstico do diabetes, né? Para algo que verdadeiramente possa transformar a sua vida, possa trazer conhecimento, autoconhecimento, tá? E essa educação em diabetes, que nós trabalhamos aqui toda quinta-feira, educação em diabetes. Como que você pode conhecer melhor a sua doença, a sua condição, né? E trazer essa condição como um amigo seu, um amigo que você pode tratar bem, sim, e que, se você tratando bem, amizade é assim, né? Normalmente é mão dupla, né? Se você trata bem, a pessoa te trata bem. Em geral é assim. Os amigos são aquelas pessoas, apesar de que o diabetes, às vezes, você pode escolher ou não, né? Porque nem sempre o diabetes, a pessoa, por exemplo, que tem história familiar de diabetes, nem sempre ela vai ser diabética, não, tá? Porque genética não é destino. Mas essa amizade você pode escolher ou não, dependendo do tipo de diabetes que você tem. Mas sempre você pode abarcar isso, dar as mãos, conhecer melhor a sua condição, conhecer melhor a sua doença e trazer isso, sim, como algo positivo para a sua vida, tá? Eu sempre falo isso e eu acho que é importante a gente dar os exemplos. Eu também sou portadora de uma doença crônica, no caso a minha é uma doença autoimune, e depois que eu descobri a minha doença,
Claro que no início a gente fica chocado, a notícia é muito impactante, né? Na época eu estava amamentando meu filho, eu chorei demais, achei que eu não pudesse mais amamentá-lo. A gente pensa que vai morrer, aquela coisa toda, né? Depois que a poeira baixa, tá? E você consegue trazer essa situação difícil para algo que possa transformar a sua vida, a sua rotina como pessoa, como indivíduo, para com a sociedade, isso ajuda demais, tá? Então, assim, hoje eu posso dizer que a doença que eu tenho me transformou numa pessoa muito mais forte, muito melhor. Inclusive, o fato de eu estar aqui hoje se deve também ao fato de eu ter essa doença autoimune, tá? Então, é a gente transformar, né? Fazer do limão, que é azedo, que ninguém gosta de chupar, uma limonada, que aí já agrada a muitos. Tá? Então, realmente, é nesse sentido que a gente deve pensar essa condição do diabetes como uma doença crônica, né? Esse limão azedo aí, que ninguém gosta de ter o diagnóstico, mas que você pode transformar aí numa limonada e você pode, sim, viver uma vida com a glicose controlada e sem medo das complicações, sem medo do que o diabetes pode trazer para a sua rotina, tá? Então, para quem está entrando agora, um bom dia, viu? Hoje a nossa live vai ser de perguntas e respostas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui perguntas e respostas. Eu não sei como é que fixa, deixa eu ver. Perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Ou então, se quiser falar comigo ao vivo também, é só solicitar, tá? Que a gente chama você, a gente bate um papo aqui, conversa e coisa. Eu não sei como é publicar, fixar comentário, acho que é isso. Ah, é aqui, consegui. Perguntas e respostas. Pronto. Precisamos muito ouvir palavras de otimismo, precisamos muito, a Eliane está falando. Ô Eliane, é isso, eu acho que é bem isso, tá? A gente ter, né, as palavras, elas começam muito daqui, ó, dos pensamentos, tá? Então, não é aquela psicologia da pessoa, às vezes a pessoa diz, isso é psicologia barata, de pensar positivo, só tem que pensar positivo, não, né? Os pensamentos dominantes que você tem, sejam eles positivos ou negativos, eles coordenam todo o seu dia a dia, coordenam os seus sentimentos, coordenam as suas palavras e, consequentemente, também coordenam as suas atitudes. Então, por isso, é muito importante você, né, ouvir a voz. Qual a voz que você está ouvindo dentro da sua mente, dentro do controle da sua glicose? A voz que te fala que você vai conseguir, que vai dar certo, que as coisas vão evoluir bem, que você vai poder encontrar um médico legal para você, uma nutricionista, que você vai dar conta do seu tratamento, que você pode sim viver uma vida feliz com o diabetes, ou a voz que fala o oposto disso, tá? A voz que a gente mais alimenta é aquela voz que coordena, sim, as nossas palavras, que coordena as nossas atitudes. Então, preste bem atenção qual é a voz que você está alimentando dentro da sua mente. E essa voz, essas vozes internas, eu vou te dizer que às vezes elas são até mais, com certeza, mais poderosas do que as vozes externas, que também nos influenciam bastante, tá? Mas você não se deixar influenciar pelos pensamentos, sejam esses pensamentos negativos, de autodestruição, de sabotagem, que a nossa mente vem também, tá? Eu falo muito de positivismo, né? De positividade, que você precisa ouvir a voz mais alegre da sua mente, mas nem todo, não é 100% assim, né? Tem dia que a gente pensa besteira, claro, acho que é toda hora. Só, qual é a diferença? Quando você está pensando alguma coisa que não é positiva, negativa, você trazer o seu pensamento e dizer, que isso, Helena? Tem hora que eu falo, que isso, Helena? Por que você está pensando isso? O que isso tem a ver com você? Né? O que isso tem a ver com a sua vida? Tá? Então para com isso, vamos lá, vamos fazer outras coisas, vamos ouvir uma música, vamos brincar com os filhos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos conversar com alguém, entendeu? Vamos se fazer um elogio também, sabe? A gente desvia o foco para outras coisas, tá? Porque
é muito importante a gente saber que não é linha reta. Não existe linha reta em nenhum caminho da gente, né? Sempre vai ter obstáculos, sempre vão ter caminhos tortuosos, curvas sinuosas, tá? E a gente é justamente nesses obstáculos, nessas curvas sinuosas, nesses caminhos, nessas adversidades que muitas vezes a gente não espera da vida, é que a gente cresce. É que a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente fica mais feliz. Eu vou beber água aqui de vez em quando na nossa live, porque realmente eu estou muito gripada essa semana. Não é Covid, tá? Mas eu vim porque a gente tem esse compromisso, né? Toda quinta-feira. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, que eu já falei demais aqui. Hoje eu não quero falar muito, não. Quero mais responder as perguntas. Olha, a Maria falou aqui. Sou paraense, trabalhei na Transamazônica quando jovem. Fui vacinada 2 vezes de febre amarela. Estou imunizada para enquanto eu viver. Ô Maria, a vacina da febre amarela, hoje a gente sabe que a vacina da febre amarela, hoje ela precisa ser feita apenas em dose única, tá? Então, uma dose única da vacina, você já está imunizado. Antigamente, achava-se que devia se vacinar a cada 10 anos. Então, essa vacina ela tinha uma validade de 10 anos. E se você fosse viajar, sair dos estados, né, ali o centro-oeste, norte e centro-oeste, que era o estado de maior incidência da febre amarela, você deveria ser vacinado, tá? Mas hoje não. Hoje a febre amarela ela já espalhou pela região litorânea também do Brasil. Então hoje existe a vacinação nacional da febre amarela e é uma única dose, tá certo? Miltinho, bom dia, super bacana essas lives, ajuda a esclarecer muitas coisas sobre o tratamento do diabetes. Obrigada, Milton. Mona Lisa, bom dia também. Eliane, tem algum remédio de diabetes que aumenta a candidíase? Estou trocando meus medicamentos por conta disso. Oi, Eliane, bom dia. Acho que eu já dei bom dia até para Eliane. Eliane, existe sim, tá? Tem uma classe muito nova de remédios dentro do controle do diabetes, tá? Que pode sim aumentar a chance de ter algumas infecções geniturinárias, tá? É a classe do... Vou falar o nome dos remédios, que eu não tenho compromisso nenhum com indústria farmacêutica, nada disso, tá? Mas facilita para vocês. Que é o Jardiance, o Onglyza, qual é o outro? A saxagliptina, tá? Então, essas medicações, dessa classe de medicamentos, dos remédios mais modernos dentro do controle do diabetes, então a empaglifosina, a saxagliptina, estou falando o nome das classes, tá? Agora, a vildagliptina, tá? Essas medicações, elas podem ter sim, tá? Como efeito colateral, tá? Aumentar o índice de infecções geniturinárias, tá ok? Só que isso tem que ser avaliado com o seu médico, porque às vezes o diabetes descompensado também pode dar o aumento do risco de infecções urinárias, tá certo? Então, existe porque essa classe de medicamentos, tá? Dos inibidores do SGLT2, né? É um nome difícil, inibidores do SGLT2, que tem vários medicamentos que representam essa classe. Eles podem ter como efeito colateral esse aumento de infecções geniturinárias, porém, é uma classe muito moderna dentro do controle do diabetes. Elas eliminam de forma inteligente o açúcar através da urina, tá? Por isso, muitas vezes, por eliminar açúcar, controlam melhor a glicose e também fazem com que as pessoas percam peso. Porque se elimina açúcar em excesso, esse açúcar também quer dizer calorias, e essas calorias também fazem com que o balanço energético, né, da perda de peso, ou seja, você eliminar e gastar mais do que e comer menos, faz com que você perca peso dentro do processo, que é um benefício muito grande dentro do controle do diabetes tipo 2, tá? Além disso, essa classe de medicamentos diminui a chance de progressão de doença renal, tá? Nos pacientes portadores de diabetes e o risco de eventos cardiovasculares, principalmente nesse momento, para aquelas pessoas que já tiveram algum evento prévio,
tá ok? Então, é uma classe moderna, uma classe muito importante hoje, um divisor de águas, não só dentro da endocrinologia, mas também dentro da nefrologia e dentro da cardiologia, porque os inibidores do SGLT2, eles também estão sendo usados na cardiologia para pessoas portadoras de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não consegue mais bater da maneira adequada, acumula mais líquido, e que não são diabéticos, não têm o diabetes. Então, é uma classe muito boa e que precisa ser avaliada juntamente com o seu médico se há necessidade de suspender ou não, dependendo do caso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa live de perguntas e respostas, tá? Então podem perguntar. Eu tô meio amarrada aqui na... Peraí que levantou, foi tudo aqui. Então preciso procurar de dose única. A Maria. Maria, a febre amarela, você vai levar o seu cartãozinho no posto, tá? Vai levar o cartão no posto e vai ver lá se a dose que você aplicou há anos atrás, né? Se precisa fazer uma dose única, tá? Uma dose da nova vacina, mas hoje não. Hoje já sabe que é uma dose só. Então leve seu cartão no posto para tirar essa dúvida. A Flávia está falando, ó, elimina calorias juntos, isso aí, ajuda no controle da pressão também. Isso mesmo, Flávia. Essa classe de medicamentos do inibidor do SGLT2, ela é muito moderna dentro do controle do diabetes, tem um custo um pouco maior, tá? Mas é uma classe de medicamentos que ajuda demais, demais, demais para quem pode usar. Para quem pode usar, é uma classe de medicamentos maravilhosa dentro do controle da glicose, tá? Então, para você que tem condições de usar esse tipo de medicamento, ajuda muito, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, vocês estão perguntando bastante, estou gostando. É o caso do Glixambi. O Glixambi, sim, tá? O Glixambi tem 2 remédios, né, juntos, tá? Tem a linagliptina, né, que não é dessa classe de medicamentos, mas é uma classe importante, porque essa medicação, a linagliptina, ela não afeta a questão do ponto de vista renal. E tem a empaglifosina, que é a empaglifosina sozinha, ela é o Jardiance, que é dessa classe dos inibidores do SGLT2. Então, dessa que a gente comentou agorinha aqui com a pergunta da Eliane, tá? Deixa eu ver, a Mona Lisa. Doutor, eu faço rodízio das aplicações de insulina, mas meu lugar predileto é a barriga. A insulina aumenta o volume abdominal ou não? É importante essa questão na aplicação da insulina, é muito importante fazer o rodízio de aplicação, tá? Nós, esse ano, comemoramos os 100 anos da insulina. E eu ainda vou fazer uma live exclusiva só sobre insulina, que é um assunto muito vasto, mas a gente vai dar uma pincelada nos tipos, na forma de aplicação, no armazenamento da insulina, e vamos tirar dúvidas em relação a tudo isso também. Então, você fazer o rodízio da aplicação da sua insulina ajuda a não formar tipo um caroço que forma, que isso impede que a insulina haja dentro do organismo da maneira mais correta. Então faz o rodízio, às vezes escolhe uma área, por exemplo, do abdômen, da região posterior do braço ou da região anterior da coxa, tá? E faz o rodízio ali, ó, a cada, por exemplo, 2 centímetros, você vai fazendo a aplicação de um lado, vai furando os pontinhos, né? A cada 2 centímetros entre um e outro, passa para o outro lado. Isso é bom a gente mostrar, né? Mas aqui tá meio difícil nesse momento, mas quando eu for fazer a live de insulina, eu vou mostrar para vocês. Então, fazer esse rodízio ajuda demais, tá? E eu acho que deixa eu ver, foi a Mona Lisa? Foi a Mona Lisa? Foi. Que perguntou se aumenta a barriga. Na verdade, a aplicação da insulina, né, o local, não aumenta a barriga, não. O que pode fazer é formar esses caroços, né, na região onde você está aplicando muito, e esse caroço, como ele fica mais durinho, não consegue a agulha da insulina penetrar da maneira mais correta, tá? O que ocorre, que muitas vezes as pessoas perguntam, isso é uma dúvida frequente, doutora, a insulina engorda? O que você acha? Depende, a resposta é depende. A gente sabe que a insulina, ela é um hormônio anabolizante. O que é isso? Né? Não é negócio de bomba, de tudo, não. Até Desculpa, até às vezes usa-se a insulina
com esses fins, né, para fins estéticos, mas não é o nosso caso aqui, graças a Deus, tá? Então, a insulina, ela é um hormônio anabolizante que pega o excesso de calorias, tá? E transforma esse excesso de calorias em gordura ou músculo, tá? Então, para quem usa insulina, seja você portador de diabetes tipo 2, né, que precisa da insulina, ou você portador do diabetes tipo 1, que já usa insulina há muitos anos, é muito importante fazer o controle da alimentação, tá? Fazer o controle da alimentação, exercício físico regular. Por quê? Porque se você, na balança energética, né, do controle do peso, se você está comendo mais, tá? Usando a insulina e gastando menos, esse desvio vai para o acúmulo de gorduras. E esse acúmulo de gordura, na maioria das vezes, ocorre em região abdominal. Por isso que, às vezes, a pessoa tem a impressão, e muitas vezes é real, de que a insulina está engordando, né? Existe esse benefício da insulina fazer esse ganho de peso, e se você consegue fazer uma alimentação balanceada, com exercício físico de fortalecimento muscular, você consegue, em geral, até ganho de massa muscular em relação quando se usa a insulina. E isso é um dos benefícios que a insulina tem também. Porém, se está só comendo, principalmente uma alimentação rica em carboidratos simples, industrializados, né, em alimentos não saudáveis, muito gordurosos também, essa insulina desvia o trânsito para essa produção, é como se fosse uma poupança, né? Que você vai acumulando, acumulando, e essa poupança, que não é a poupança de dinheiro nesse caso, ela extravasa e tem esse acúmulo de gordura, tanto debaixo da pele, que é essa gordura do subcutâneo, né? Quanto também, tá? Essa gordura nas vísceras, fígado, coração, as artérias, o pâncreas. Então, assim, precisa ter cuidado quando se usa essa insulina, na verdade, para a questão alimentar também, juntamente com a prática de exercício, higiene do sono, porque a gente sempre fala aqui, não é uma coisa só, existe um contexto muito grande que influencia no ganho de peso, tá bom? Deixa eu ver mais, vamos lá. Não tenho... Ah, a Maria não tem mais comprovante. Ô Maria, se você não tem o comprovante da sua vacina da febre amarela, eu acho que é importante vacinar novamente, né? E aí você faz uma dose única e pronto, e guarda o comprovante. Quando trabalhei no interior do Pará, tinha muita incidência de febre amarela e malária. Graças a Deus, nunca peguei. Que bom, graças a Deus. Mona Lisa disse que travou. Tá? Então, o pessoal tá me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, dê um legal, tá? Ai, meu irmão Ederson está perguntando aqui. Qualquer nível de diabetes se encaixa nas comorbidades que possibilitam a vacinação da Covid-19? Sim, tá? A pessoa portadora de diabetes está nesse grupo que está sendo vacinado agora no Brasil inteiro para a Covid-19. Então, basta você pedir um laudo para o médico que lhe acompanha, tá? Para o médico que lhe acompanha, você pedir o laudo que você tem direito à vacinação. Seja você portador do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, algum outro tipo diabético, de diabetes mais específico, o seu médico fazendo o laudo, você tem direito a vacinar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, que mais de perguntas? Se alguém tiver a coragem de me chamar aqui ao vivo, a gente também pode conversar ao vivo, tá? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui que me fizeram esses dias sobre a questão, deixa eu ver como uma pessoa perguntou. Perguntou assim, doutora, para que serve a glicemia capilar? Essa glicose que a gente mede no dedinho, né? Eu disse, a glicose, a gente tem 3 vasos, né? 3 tipos de vasos. Tem as artérias, tem as veias e tem os capilares. Os capilares são vasos mais fininhos que a gente tem dentro do nosso organismo, que estão muito nas extremidades também. E eles fazem o transporte de oxigênio e nutrientes também, tá? Então, quando a gente mede a glicemia capilar, justamente são desses vasinhos menores que estão aqui, normalmente a gente mede nos dedos das mãos, tá? Essa glicemia capilar, ela é importante por quê?
porque através dela você consegue fazer o monitoramento melhor da sua glicose no seu dia a dia. É um automonitoramento, é você que mede a sua glicose e muitas vezes você acha que isso é importante para o seu médico e não é para o seu médico somente, não. É importante para você que sabe como que tá, como que você está acordando com a sua glicose, quanto que ela está 2 horas depois do almoço, às vezes 2 horas depois de comer um alimento que você quer saber se altera a sua glicose ou não, né? Quanto que está a glicose antes de você dormir. Então você tem esse monitoramento melhor da sua glicose e por isso é muito importante fazer sim as medidas de glicemia capilar, principalmente se você for usuário de insulina, tá? O que é preciso para fazer a glicemia capilar? Você tem um glicosímetro, que é o aparelho que mede, tá? Você tem as lancetas, né? Para poder furar o dedinho, né? E as fitas reagentes para você colocar o sanguíneo e ver o valor de glicemia no seu glicosímetro. Cada glicosímetro normalmente tem a sua fita reagente correspondente e isso, para você que é usuário de insulina, você tem direito a pegar esse tipo de insumo, né? Pelo SUS, tá? Também seu médico fazendo um laudo, relatando o seu histórico, o uso da insulina e quantas vezes você precisa medir a glicemia por dia, você tem direito a pegar isso pelo posto de saúde, pelo SUS, tá bom? Quantas vezes eu preciso medir a minha glicemia capilar? Isso depende, tá? Depende do seu tipo de diabetes, depende como que tá o seu controle da glicose. Em geral, depende se você usa insulina ou não. Em geral, pessoas portadoras de diabetes que não usam a insulina, a gente solicita, e que estão com a glicose bem controlada, a gente solicita medir pelo menos 2 vezes por semana uma glicose de jejum para saber como que está acordando a glicose. Mas se você é portador de diabetes tipo 1, é usuário de insulina, tá? O portador de diabetes tipo 1 é preciso medir várias vezes ao dia, porque a pessoa usa também 2 tipos de insulina, não usa só um tipo de insulina. Então é preciso sim medir antes do café, antes do almoço, antes do jantar, muitas vezes após as refeições, conforme cada esquema, né? E é importante ter esse automonitoramento de forma mais intensiva também. Se você é portador do diabetes tipo 2 e que usa a insulina, aí seu médico determina com você quantas vezes é necessário medir ao dia, também se você está usando 1 ou 2 tipos de insulina. Então isso é muito individualizado dentro do consultório, de acordo com o seu caso e de acordo com o acompanhamento que você está tendo também, tá? Hoje a gente já tem um aparelho muito moderno que é capaz de medir fazer as medições das glicemias sem precisar furar o dedo, né? Que é o aparelho de monitorização contínua da glicose, que é o Libre, né? O Freestyle Libre, tá? Ainda é um aparelho que você coloca, né? Um sensor, troca esse sensor a cada 14 dias, tá? E tem o aparelho onde você não precisa furar, você apenas passa o aparelho, ou o seu celular, se tiver a tecnologia também, passa aqui próximo do sensor e mede a glicose quantas vezes você quiser e precisar no dia, inclusive dentro do monitoramento mais intensivo, quanto mais vezes você conseguir aferir essa glicose, melhor vai ser o parâmetro para o seu acompanhamento. Não é um aparelho ainda disponível pelo Sistema Único de Saúde, tá? E é um aparelho que, infelizmente, ainda é uma tecnologia, que é uma tecnologia avançada dentro do controle do diabetes, mais onerosa, mais cara, né? Então, é preciso individualizar e ver com o seu médico a possibilidade de usar esse aparelho e se você tem condições também financeiras de manter. Às vezes o Libre também, a pessoa acha que vai colocar e vai gastar aquele valor durante muito tempo. Mas às vezes ele tem a função também de você colocar e ver como que tá ali, se você não conseguir manter por muito tempo, ali 15 dias, um mês, dentro do acompanhamento, até regularizar melhor a sua glicose, depois tira. Enfim, isso é muito individualizado, tá? E é importante sempre trocar essa informação com a endócrino que lhe acompanha, tá bom?
Deixa eu ver, que eu já falei demais. Vamos ver aqui o que tem de perguntas. Aqui, deixa eu ver se eu passei alguém. Laudo. Ah, a Flávia está falando a questão da vacina, o laudo, apresentar as últimas receitas, tá? Então é importante. Acho que o laudo tem que ter sempre, viu? Porque às vezes eles não estão aceitando só com as receitas, pelo menos aqui em Vitória. O Albino, bom dia, doutora. Qual a diferença entre resistência insulínica e sensível à insulina? O albino, o que é a resistência insulínica? Tá? Existe a insulina dentro do organismo, você produz a insulina, tá? E essa insulina não está conseguindo agir no músculo, na periferia, nos órgãos periféricos. Quando é que a insulina não consegue agir? Quando ela não pega, não consegue fazer esse transporte da glicose, né, que é o nosso combustível do carro, jogar dentro do tanque, que é a célula, tá? Para poder queimar, produzir energia e a gente fazer as atividades normais do dia a dia. Quando existe essa resistência à insulina, essa insulina ela está presente, muitas vezes presente em grande quantidade, que é o que a gente diz a hiperinsulinemia, tá? O pâncreas está produzindo, a fábrica está aumentando a produção da insulina, mas por ela não está conseguindo agir, ela se acumula também e causa um aumento de insulina dentro do organismo. E a principal causa da resistência insulínica é o quê? Excesso de peso. Tá? Existem outras, como o uso de medicamentos, algumas doenças mais raras, mas a principal causa é o excesso de peso. E quando você consegue aliar ao seu tratamento a perda de peso, você consegue melhorar essa sensibilidade à insulina. O que é isso? A insulina ela consegue voltar a fazer a função dela dentro do organismo, tá? Que é pegar a glicose, jogar dentro do nosso tanque de gasolina para a gente poder produzir a nossa energia do dia a dia. Então, essa diferença, né? Resistência insulínica é a insulina que tem, mas não consegue agir, tá? E a sensibilidade à insulina é quando ela consegue melhorar essa função e fazer esse transporte da glicose para dentro da célula, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? Vamos ver a Mona Lisa. Doutora, tem o fenômeno do alvorecer. Estou medindo às 3 horas da manhã, raramente está abaixo de 100. E acordo às vezes até com 170. Será que a basal está sendo pouca ou tenho que dividir a dose? Isso aí, Mona Lisa. O que é o fenômeno do alvorecer? O fenômeno do alvorecer, ele ocorre para todos nós, tá? A diferença é que nas pessoas portadoras de diabetes, esse fenômeno do alvorecer que consiste em aumentar alguns hormônios durante a madrugada, como o hormônio do crescimento, o cortisol, a adrenalina, tá? Esses hormônios, eles causam um pico de glicose, principalmente entre 5 e 8 horas da manhã, que é no início do dia, na verdade, né? Esses hormônios, eles aumentam para quê? Para a gente poder acordar, para a gente poder despertar, tá? Então, é natural que ocorra esse fenômeno em todos. Nas pessoas portadoras de diabetes, por conta muitas vezes dessa questão da resistência insulínica, ou então às vezes da falta da insulina dentro do organismo, quando ocorre esse pico da glicose por esses hormônios produzidos pelo nosso próprio corpo, não consegue baixar essa glicose depois. E aí a pessoa não entende porque dorme com uma glicose boa e acorda com uma glicose alta. Quais são algumas estratégias, né, que podem ser feitas para poder melhorar essa questão do fenômeno do alvorecer, que é quando a glicose acorda mais alta, tá? Você precisa medir, como a Mona Lisa está fazendo, precisa medir a glicose às 3 horas da manhã e antes de acordar, para justamente chegar a esse diagnóstico, tá, do fenômeno do alvorecer. E aí, o que precisa ser feito? Ou o ajuste da dose da insulina NPH da noite, ou então, às vezes, o ajuste da alimentação também, que é importante fazer esse ajuste alimentar. Ou, às vezes, dividir, como ela está comentando, dividir as doses de insulina. Então, tem algumas estratégias que podem ser feitas nesse sentido, e é importante você conversar tanto com o seu endócrino quanto com a sua nutricionista, para ver de que maneira consegue
contornar melhor esse fenômeno do alvorecer. Às vezes, Mona Lisa, o uso de alguma medicação também nesse período noturno, que possa possibilitar essa melhor sensibilidade à insulina, também pode ajudar nessa melhora do fenômeno do alvorecer. E é importante você acordar com uma glicose melhor, tá? Por quê? Porque se você já acorda com uma glicose melhor, a tendência no decorrer do dia é ela continuar melhor também, tá? Mas se você já acorda com uma glicose alta, que aí você começa a comer, tomar café da manhã, depois vem lanche, depois vem almoço, etc., a tendência é a glicose só aumentar mais. Então é muito importante fazer esse controle e muitas vezes o ajuste medicamentoso, sim, ele é importante nesse caso, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, mais perguntas. Quem tiver mais perguntas, pode fazê-las, que hoje a gente está numa live de perguntas e respostas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode fazer. Deixa eu ver. Eu vou contar para vocês, enquanto vocês pensam aí nas perguntas. Tem alguém que está querendo falar comigo aqui ao vivo? Deixa eu ver quem é. A Nessi. Deixa eu chamar a Nessi aqui, vamos ver se a Nessi tá querendo conversar conosco ou só apertou o botão aí errado. Vamos ver se a Nessi vai atender. Olha, vamos ver. Cadê a Nessi? Vamos ver se vai conseguir entrar. A Nessi tá tentando entrar, acho que a internet dela talvez não esteja muito boa. A minha, às vezes, aqui no quarto também ela falha um pouquinho. Vamos ver se a Nessi... Acho que a Nessi não está conseguindo. Enquanto a Nessi entra, eu vou responder uma outra pergunta muito frequente que eu ouço. Doutora, quais são as complicações, né? Deixa eu só ver aqui se a Nessi... Cadê? Só um minutinho. O Anessi, se você não conseguir entrar, você aperta no X e depois a gente te chama de novo, tá? Ó, acho que não foi, não entrou. Tudo bem, te tenta de novo, tá? Vamos lá. Doutora, quais são as complicações do diabetes? Isso é um medo muito comum das pessoas portadoras de diabetes. Quando se descobre o diabetes, já pensar nas complicações. Ai, doutora, eu tenho medo de ficar cego, né? As principais, ficar cego, uma amputação, medo de infartar, medo de morrer cedo e deixar as pessoas que eu amo, tá? Então, isso é um medo que aterroriza muitos portadores de diabetes. E é muito importante, sim, a gente fazer o bom controle da glicose. E não é só o bom controle da glicose que previne essas complicações, mas também o bom controle da pressão, o bom controle do colesterol, a redução de gordura no fígado, tá? Tudo o que favoreça a redução de estresse, cigarro, bebida, tudo que favoreça em termos de fatores de risco para o desenvolvimento de complicações, de doenças crônicas, é importante dentro da diminuição desses riscos, tá certo? Então, quais são as complicações? A gente tem basicamente dois tipos de complicações do diabetes. Tem as complicações microvasculares, que são nos vasinhos menores, né? Que são retinopatia na vista, problema nos olhos, que afeta em torno de 40% das pessoas portadoras do diabetes, que inclusive é uma das manifestações mais precoces que se tem. Tem também a nefropatia, tá? Nefropatia diabética. Então, muitos pacientes portadores de diabetes, o diabetes é a principal causa de hemodiálise, de doença renal crônica no Brasil, né? E também nefropatia... Nossa, me fugiu aqui a última. Deixa eu ver. Nefropatia... Ah, sim, desculpa. Neuropatia diabética, né? A gente já fez uma live, inclusive, só sobre isso, que é uma complicação muitíssimo frequente, a complicação mais comum do diabetes, a neuropatia diabética, e a gente tem como fazer
um diagnóstico, né, precoce, através do teste de neuropatias que se faz uma vez ao ano, dentro da avaliação do portador de diabetes no consultório, e mais importante do que o diagnóstico é justamente a prevenção da neuropatia diabética, tá? E dentre as prevenção da neuropatia, tem-se, né, que eu acabei de comentar, o controle da glicose, do colesterol, da pressão, a prática de exercícios físicos regulares reduz demais isso. E uma coisa prática que ajuda demais na prevenção dessa complicação de lesão nos pés é você, olhar para os seus pés, cuidar dos seus pés, como você cuida do seu rosto, né? Para não ficar com ruga, o meu já tá cheio aqui, eu nunca fiz um botox, quando eu franzo a testa, ó. Mas como você cuida do seu rosto, cuida dos seus cabelos, você que é portador de diabetes também precisa olhar e cuidar dos seus pés diariamente, tá? Então essas são as 3 complicações microvasculares. Nefropatia nos rins, tá? Retinopatia na vista e neuropatia nos nervos periféricos. As complicações macrovasculares, a gente tem 2 principais, que é o infarto, né, que é do ponto de vista no coração, cardíaco, e o derrame cerebral, que é na questão do cérebro, tá? Então, essas complicações são as complicações mais temidas e mais frequentes também em relação ao diabetes. E, mais uma vez, a prevenção é o melhor remédio, tá? A prevenção é o melhor remédio. Dentro do controle com o seu endocrinologista, é importante a gente avaliar esses quatro parâmetros dentro de um acompanhamento, pelo menos anualmente. O que seria? Fazer o fundo de olho no oftalmologista, tá? Fazer a avaliação com o cardiologista anualmente para ver a possibilidade de eletrocardiograma, teste ergométrico, ultrassom do coração, ultrassom de carótidas e outros exames mais específicos, se for o caso, tá? Fazer a avaliação dos pés uma vez ao ano e o seu endocrinologista, ele também pode pedir o teste da função renal, que é um potinho que a gente avalia para ver se está vazando proteína nos rins. Então, essas 4 coisinhas que a gente precisa fazer de prevenção ajuda demais, né, a justamente prevenir essas tão temidas complicações dentro do diabetes, tá certo? Vamos ver aqui mais perguntas. Albino, diabético acordando até 110, é causado pelo alvorecer? Causa algum mal esse valor? Albino, a glicose de jejum, quais são os parâmetros normal da glicose de jejum? É justamente esse aí, até 110, 120, 130 miligramas por decilitro, é um parâmetro bom de acordar com a glicose de jejum, tá? Entre 80 e 130, por exemplo, é um parâmetro razoável de acordar, então está dentro do alvo, do alvo. É importante falar que fora a glicose de jejum, né, outros horários também são importantes, por exemplo, a glicose pós-prandial, ideal, dependendo, isso depende muito da idade, se tem qual é o tratamento que se faz, se tem alguma comorbidade envolvida, qual é os anos de sobrevida também são importantes, mas a glicose pós-prandial, que é essa que faz 2 horas depois do almoço, até 140, sendo bem rigoroso, mas até 180 também é um bom parâmetro, tá? Dependendo de cada caso. E a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, que também é um outro parâmetro mais prático que a gente tem de avaliação, ela deve estar em pessoas portadoras do diabetes abaixo de 7. A gente tem até uma frase que eu botei esses dias dentro das minhas redes sociais, que a glicada de 7 é a de 10 que não desistiu. Vou repetir. A glicada de 7 é aquela de 10 que não desistiu. Então, não desista de ir em busca de um bom controle do seu diabetes, porque quando você não desiste, quando você pratica, quando você coloca em ação todo esse conhecimento que se tem hoje distribuído nas redes sociais, que você pode conseguir uma parte disso com o seu médico também, conversando sobre as melhores possibilidades individualmente para você, você vai alcançar
esse bom controle da glicose, sim, viu? Hoje, dentro de um parâmetro também mais moderno, dentro do controle do diabetes, a gente tem tempo no alvo. O que é isso? É através do aparelho Libre, que é aquele aparelho que eu falei sobre a questão de monitorização contínua da glicose. Então, se você tiver em torno de 70% das suas médias de glicose no dia dentro do alvo, que aí também é individual, mas em geral vai de 80 a 70, 80 a 180, é um sinal de um bom parâmetro, com menos de 4% de hipoglicemias e menos de 4% de glicose acima de 250 também, tá? Então, esse é um bom parâmetro de acompanhamento também para quem tem a possibilidade de usar o Libre dentro do controle do diabetes. Combinado? Doutora, e as cãibras, doutora, é consequência do diabetes? Pode ser, né? Pode ser devido a esse quadro de neuropatia diabética. Normalmente, com a neuropatia, ela dá cãibras, dá formigamento, dá como se estivesse pinicando, né, os pés, dá dores também, tá? Principalmente no período noturno. Essas manifestações aparecem, às vezes impossibilitando muitas vezes a pessoa de dormir, de ter noites de sono melhores. Então é importante fazer uma avaliação e ver se isso pode estar relacionado à neuropatia diabética, porque também existem outras causas, né? Por exemplo, para quem usa a metformina, tá? Uma vez ao ano é importante fazer a medida da vitamina B12. Por quê? Porque essa vitamina B12, ela é importante e se ela tiver baixa, pode dar quadros de neuropatias também. Então, a simples reposição dessa vitamina, se ela tiver baixa, diminui dores, diminui câimbras, diminui sintomas relacionados à inervação dos nervos periféricos. Combinado? Deixa eu ver aqui. Elizabeth está perguntando, criança de 13 anos também tem que fazer esses controles anualmente? Ou, Elizabeth, depende, o diabetes tipo 1, né? Ele depende do diagnóstico, tá? 5 anos em geral, depois do diagnóstico, já é importante, obviamente, de forma individualizada, fazer esse acompanhamento anual, tá? Então, a criança de 13 anos, se ela descobrir o diagnóstico dela agora, daqui a 5 anos, o médico vai individualizar. Obviamente, do ponto de vista cardiológico, eu particularmente ainda acho precoce, mas é importante seguir a recomendação individual que o médico vai combinar com você, tá? Por uma questão de escolha mesmo, eu não atendo mais o público infantil, né? Que eu acho que é um público que realmente precisa, né, de um espaço diferente, de um acolhimento diferente, sabe? São públicos completamente diferentes, então eu não faço mais a endocrinologia pediátrica, mas é fundamental o apoio dos pais, o apoio dos avós, o apoio da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, esse adolescente, nessa faixa etária de diagnóstico do diabetes. A gente tem muitos exemplos positivos de pessoas que descobriram diabetes desde a infância e conseguem sim viver uma vida normal, conseguem ter emprego, conseguem casar, conseguem ter filho, porque tudo isso são dores que as pessoas acham, conseguem fazer uma faculdade, são dores que a criança em si talvez não tenha essa percepção, mas os pais, os avós ficam muito preocupados em relação a isso, né? E a pessoa, obviamente, com adversidades, né, com maior senso de responsabilidade já desde cedo, porque não tem como fugir disso, tá? Consegue ter uma vida feliz, tendo o diabetes. E nesse contexto é muito importante, né? O apoio familiar, o apoio da equipe multidisciplinar. Quando eu falo da equipe multidisciplinar, envolve o endócrino pediatra de preferência, envolve muitas vezes a pediatra também, né? Que é a médica clínica que acompanha essa criança, envolve nutricionista, envolve psicólogo, que ajuda demais, envolve o apoio, às vezes, de terapia ocupacional, se for o caso, de
pessoal da enfermagem, algum professor de educação física, enfim, quanto mais pessoas do bem puderem acompanhar aí de forma individualizada nessa faixa etária, ajuda demais, tá? Deixa eu ver aqui. A Ângela. Diabetes tipo 2. É melhor tomar os remédios antes das refeições, principalmente no café da manhã? Ângela, a resposta é depende. Depende da medicação que você esteja usando, tá? Se for remédios mais antigos no controle do diabetes, como é o caso das classes das sulfonilureias, né? Que tem a glimepirida, tem a glicazida. Normalmente são medicações que se usam antes das refeições, tá? Em geral, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, se precisar, tá? Mas, por exemplo, a metformina, que é aquele comprimido grandão, né, que a gente brinca, ela é de sobremesa, tá? A metformina, ela é depois das refeições, tá? Ou depois do café, ou depois do almoço, ou se for aquela metformina de liberação longa, que é a metformina XR, ela tem que ser após, o ideal do horário dela é ser após o jantar. Eu até brinco com meus pacientes, porque às vezes tem pacientes que precisam tomar 4 comprimidos, né, dessa metformina XR de 500 miligramas, tá? Hoje a gente já tem de 850, já tem de 1 grama também, mas essas duas outras doses, elas não são disponíveis pela farmácia popular e pelo SUS. A de 500 miligramas XR é. Então, às vezes a pessoa precisa usar 4 comprimidos. Aí eu digo, se você tomar os 4 comprimidos após o jantar e não ficar me xingando à noite, essa doutora mandou eu tomar esses 4 comprimidos, não sei o que, doutora Irlena, que isso e tudo. Tudo bem, se a minha orelha não ficar esquentando em casa, você vai tomar os 4 comprimidos após o jantar, sim, porque ajuda, como a gente estava falando, nesse fenômeno do alvorecer, que é o fato da glicose acordar mais alta no período da manhã, tá? Então é importante a metformina XR ela ser ingerida nesse horário. Se você for daqueles que fica me xingando, aí a gente distribui, né? A gente faz de 2 após o almoço e 2 após o jantar, tá? Mas cada medicação, e hoje as classes mais modernas de medicamentos dentro do controle do diabetes nem tem hora para se tomar não, tá? Isso aí é de acordo com a sua rotina, com o seu hábito. O melhor, na verdade, horário do remédio é aquele que você toma, né? Que você encaixa dentro da sua rotina e não esquece de usar também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Minha avó já está indo embora. Albino, obrigada, doutora. O Jofe, muito obrigada, doutora. Tenho diabetes controlada e gosto muito dos seus vídeos. Obrigada, Jofe, muito obrigada. Eu fico muito feliz, sabe, que esse carinho que eu recebo de vocês diariamente na internet isso me dá uma energia tão grande para continuar nesse projeto, né? Nesse projeto de levar a educação, de levar esse conhecimento, de levar esse autoconhecimento. Porque o nosso projeto do diabetes tipo controlado, que a gente até de tempos em tempos abre a nossa turma do curso online que a gente tem para quem quiser dar um passo a mais, para quem quiser ter essa informação de forma organizada, para quem quiser ter um contato maior comigo, né? A gente faz essas turmas do nosso curso do diabetes tipo controlado. A gente abriu recente a 3ª turma do curso e é muito bom saber que a gente pode distribuir esse conhecimento hoje. Olha que legal a gente estar conversando aqui, tirando várias dúvidas ao vivo, né, para pessoas do país inteiro, tá? Então é muito bacana a gente poder levar essa informação de qualidade. E se vocês acham que só sou eu que estou ajudando vocês, ó, aí tá um engano, porque vocês também me ajudam muito, tá? Isso é um carinho de mão dupla. Tá? Então eu agradeço demais esse apoio, agradeço quando eu recebo cada mensagem que eu recebo às vezes no direct, recebo no meu e-mail, recebo nos comentários que vocês fazem, quando vocês compartilham essa mensagem com outras pessoas também, aperta essa setinha aqui para compartilhar a live, para compartilhar um vídeo, que curte, que salva, tudo isso faz com que a gente consiga levar essa mensagem de carinho em relação e de acolhimento em relação ao diabetes para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada aí pelo carinho de cada um de vocês.
Nice, nunca vi uma médica tão atenciosa, responde todas as perguntas. Obrigada, Nice, obrigada. Opa, travou, voltou, voltou, bom dia. Neuza, bom dia. Tá pausando, é? Maria, agradecida pelas informações maravilhosas. Bom final de semana para todos. Que legal, muito bacana, viu? Muito legal. Ó, nós nem vimos, já está chegando a quase uma hora de live, né? De perguntas e respostas, e foi muito bacana esse modelo novo, tá? Hoje não apareceu ainda nenhum corajoso para falar ao vivo, mas um dia vai aparecer e não tem problema, tá? Não tem nada de errado. Quem quiser perguntar aqui, quem quiser falar ao vivo, tanto faz, a gente está sempre aqui à disposição para tirar as dúvidas, para responder as suas perguntas. A minha voz já está indo embora. A gente já está com uma hora de live, então eu quero agradecer de coração você que participou de mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. A Ângela, muito obrigada, valeu muito. Obrigada a todos que fizeram as perguntas, obrigada a todos que participaram hoje da nossa live. Foi muito legal, viu? Toda quinta-feira, conversem com amigos, falem com familiares. Toda quinta-feira a gente está aqui com esse projeto, né, de distribuir esse conhecimento, essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento e de atitude que você pode e muitas vezes precisa ter em relação ao diabetes para que você consiga, assim, ter esse melhor controle, tá? Então, muito obrigada, Mona Lisa, obrigada por todas as informações, sou sua fã, estou sempre aqui vendo as lives. Obrigada, Mona Lisa, obrigada a todos, tá? Um beijo grande, viu? Um ótimo fim de semana aí para todos e até a próxima quinta do Diabetes. Um beijão, bom dia. Tchau, tchau.